Se você trabalha com inteligência artificial e já ouviu falar em RAG, agentes de IA e agente QRAG, e ainda não entendeu a diferença entre os três termos, eu vou neste vídeo mostrar três fluxos simples que vão ajudar a ilustrar melhor como eles funcionam na prática. Aqui na tela já temos os nossos fluxos. Eu vou tirar a minha câmera para que a gente consiga ter uma melhor visualização durante a apresentação, então vou deixar somente a tela. Começamos pelo RAG, que é a nossa sigla em inglês para Retrieval Augmented Generation. De forma muito básica, ele é como um chatbot que busca uma resposta em documento antes de responder. Nós vamos começar pelo nosso fluxo olhando para o Data Sources, onde é a nossa fonte de dados. Para termos um contexto nesse fluxo, nós vamos estar olhando para um chatbot que responde formas de pagamento. Então, nós vamos iniciar o fluxo pelo Data Sources, a nossa fonte de dados. Então, nós podemos ter PDFs, podemos ter imagens, contextos extraídos dessas imagens através de OCR, podemos ter planilhas, podemos ter transcrições de áudio e vídeo, e tudo isso pode ser utilizado como dados para responder ao nosso usuário. Então, com base nisso, nós temos o embedding, a criação de vetores semânticos, ou seja, ele vai transformar os nossos documentos em vetores, que é uma representação numérica entendida de forma mais rápida pelo computador. Esse conteúdo ele vai ser salvo em um banco de dados. De forma muito simples, esse é o embedding. Se você quiser mais detalhes, eu até tenho um vídeo no canal fazendo um chatbot e onde eu me aprofundo mais sobre embedding e vector database. Então é legal que aí você já consegue também se aprofundar nesse assunto. Seguindo aqui, nós temos a parte de Augmented, onde a pergunta do usuário também é convertida em vetor e é usada para encontrar os dados mais relevantes dentro do nosso banco de dados vetorial. Então, nós temos o input, que é a pergunta do usuário, e ela vem para o nosso retrieval, ali, nosso quadro amarelo, e aí ele passa pelo fluxo de embedding e depois de pesquisa dentro do banco de dados vetorial, e também a pergunta ela vai ser enviada para o nosso Augmented, ou seja, a nossa entrada aumentada. Nós temos a pergunta mais os documentos e eles são combinados com o nosso System Prompt, as instruções para orientar o nosso modelo. E no último quadro nós temos o Generation, que basicamente é onde fica efetivamente a nossa LLM. E aí o nosso modelo ele é utilizado para otimizar a resposta. Então, no nosso output nós teríamos a resposta: aceitamos cartão de crédito, boleto bancário, Pix e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Agora vamos para o fluxo com o agente de IA. Ele raciocina, então ele utiliza a memória, executações e também ferramentas disponíveis. A gente vai continuar com o contexto de forma de pagamento disponíveis. Então aqui no nosso input, que é a pergunta do usuário, né, caso a entrada do usuário, a pergunta seria quais são as formas de pagamento disponíveis. Então o nosso agente, ele é um agente que é ativado para entender e resolver a tarefa, então ele age como um atendente digital com autonomia. Então basicamente ele pode acessar a memória, ele também tem a parte de planning, ou seja, o planejamento. Ele tem também as ferramentas, que essas ferramentas podem ser utilizadas pelo agente como APIs internas, planilhas, scripts, bancos de dados, funções customizadas. E nós temos também o data source, e todo esse fluxo gera uma saída que é a resposta ao usuário. E a resposta poderia ser: hoje aceitamos Pix, cartão em até 6 vezes sem juros e boleto à vista com 5% de desconto. Agora o fluxo mais completo, o agente QRAG. Aqui, um agente principal coordena vários agentes menores e cada um tem uma função específica. Nós temos o mesmo exemplo, então a gente vai utilizar o contexto de forma de pagamento. Então, o usuário enviando a pergunta quais são as formas de pagamento e o nosso agente coordenador, né, o nosso agente organizador aqui, analisar a pergunta e decidir quais os agentes precisam ser ativados. Nós temos a memória, onde pode ser memória de curto prazo ou memória de longo prazo. Então, na memória de curto prazo, ele mantém o contexto da conversa atual, ele armazena histórico e preferências do usuário. Nós temos o planejamento, que pode ser o React ou o COT. Então, aqui no React, basicamente, o agente alterna entre pensar e agir em etapas, e o COT seria a cadeia de raciocínio, ou seja, ele pensa passo a passo antes de agir. E aí, esse nosso agente número 1, ele vai acessar o CRM ou o sistema interno da empresa, buscando regras comerciais específicas. Nós temos o nosso agente número 2, que ele é um agente de busca online, então ele pode encontrar ofertas ou páginas atualizadas na internet. E o nosso agente número 3, ele é um agente de nuvem, ou seja, ele consegue consultar serviços como o AWS, Azure, o Google Cloud, ele consegue buscar dados externos, link de pagamento, integrações ativas. Após os nossos agentes reunirem as informações necessárias, esse agente organizador ele vai passar essas informações à nossa LLM. Então, com tudo reunido, o nosso modelo ele vai fazer uma resposta final contextualizada e natural, que vai ser o nosso output, né, que vai ser a nossa saída para o usuário. E aí a gente vai ter a resposta. Temos Pix com 5% de desconto, boleto à vista, parcelamos em até 6 vezes no cartão. Ele pode ser mais proativo e também perguntar: deseja que eu gere o link de pagamento? Então, basicamente, esse é o contexto e a diferença entre RAG, agente QRAG e agente de IA.
Se você está trabalhando com inteligência artificial, desenvolvendo projetos ou até mesmo testando ideias, eu vou estar desenvolvendo nos próximos vídeos utilizando LangWrap e LangChain na prática para que a gente possa implementar esses fluxos. Inclusive, eu tenho 2 vídeos que vêm muito em conta esses fluxos que já estão disponíveis no canal, então procure lá sobre RAG e também sobre MCP, que você vai encontrar mais informações para ajudar você no seu conhecimento. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário para fortalecer e até lá!